Olá, meu nome é Renascimento e este é um curso de programação competitiva. Dentro desse curso, a gente vai examinar as técnicas principais, as estruturas básicas que vão nos permitir ingressar no mundo da programação competitiva. Ao final dessa aula, você deve ser capaz de configurar corretamente seu ambiente de desenvolvimento. Você vai ser capaz de compreender as diferenças entre as linguagens utilizadas na programação competitiva. Você vai conseguir utilizar as bibliotecas padrão do C++. Você vai conseguir otimizar a entrada e saída dos seus programas, além de compreender quais são os tipos de dados mais adequados e compreender as competições principais dos seus sites, os juízes online. A linguagem mais popular na programação competitiva vai ser o C++, porque ele oferece uma combinação muito interessante de flexibilidade e de eficiência. Como é uma competição, a gente precisa de um bom desempenho, e o C++ ele oferece uma programação, uma configuração bem precisa de desempenho. Principalmente quando a gente está falando da Standard Template Library, que vai ser a biblioteca que a gente vai mais utilizar durante esse curso. Python e Java também são utilizados. O Python é um pouquinho mais lento, mas ele oferece uma prototipagem mais rápida e ele tem bastante clareza. O Java ele oferece mais segurança, mais portabilidade, só que ele é uma linguagem de programação muito verbosa. Isso é um problema para a programação competitiva. Então, por esses fatores, tanto pela lentidão do Python quanto pela verbosidade do Java, a gente vai acabar utilizando C++ na grande maioria dos casos. Com essas coisas em mente, vamos mudar para o nosso ambiente de desenvolvimento. A ideia que eu vou utilizar vai ser o VS Code. Vocês podem utilizar a que for de preferência de vocês. Eu gosto do VS Code por causa de algumas extensões que ele tem. A gente pode colocar essa aqui, C++, da Microsoft. Também eu gosto de usar essa, deixa eu encontrar, essa aqui, Competitive Programming Helper. Ela deixa o problema ali do lado, é bem prático para a gente utilizar depois. Eu também gosto do Code Runner. Mais fácil a gente só dar um comando do que ficar compilando, fazendo comando de compilar todas as vezes. Tá, para criar o nosso primeiro programa, vamos só criar um arquivo em C++ aqui, chamar ele de teste.cpp. Aqui eu vou incluir a biblioteca que a gente vai utilizar a maior parte do curso, que é essa aqui, bits.stdc. Essa é a Standard Template Library e ela tem as estruturas básicas para a gente não ter que ficar reimplementando toda vez. A gente só chama essa biblioteca e invoca as funções que já vêm as árvores prontas, as listas prontas, enfim. É bem mais prático desse jeito. Continuando, uma coisa importante de se fazer é fazer isso aqui, ó. Using namespace std. Isso aqui basicamente vai garantir que os espaços que a gente vai colocar como output são os mesmos que o problema espera. Então a gente não vai ter problema do output não bater com o esperado, por mais que a gente tenha feito o código da maneira correta. Agora vamos fazer a nossa declaração da main, que é uma coisa bem simples. Tá, agora tem uma coisa interessante que eu quero falar com vocês e é importante prestar atenção nessa parte. O C++, por natureza, ele roda tanto o código de C quanto o código de C++. Então, tem uma coisa que ele faz por natureza que é sincronizar as saídas do C com o do C++. E a gente vai desativar isso, porque isso deixa o código um pouquinho mais lento. E a maneira que a gente desativa isso é assim, ó. IOString sync. Ups. 5 standard in out 0. Tá. Aí, de maneira similar, a gente também vai falar assim, ó. Try false, 0. Isso aqui vai deixar os nossos programas um pouquinho mais rápido, que é uma coisa importante que faz diferença na programação competitiva. A partir disso, a gente pode só imprimir uma string básica, assim, cout. Vamos dizer hello competitive program world. Prontinho. Ok. Salvar o arquivo, Ctrl S, e agora eu vou rodar com aquela biblioteca que a gente tem, Ctrl Alt N. Hello Competitive Programming World. Pronto, a gente fez o nosso primeiro programa em C++, voltado para a programação competitiva. Nós temos que nos atentar a uma coisa bem importante na programação competitiva. É verdade que durante as competições a legibilidade do código é uma coisa importante, só que a prioridade aqui é a gente ter velocidade e também ter correção. Então é comum utilizar um template base com macros e com funções auxiliares. É muito importante ter escrita rápida e depuração eficiente de código. Algumas das boas práticas incluem, como está aqui do meu lado, a gente utilizar nomes curtos, mais claros. Então, ao invés de eu fazer um nome de uma variável bem grande, eu posso chamar ela só de n ou de m. Chamar um array de arr, chamar a soma de sum, que vai facilitar a legibilidade e também vai deixar a gente escrever mais rápido os nossos programas.
não é muito bom exagerar o comentário dos códigos. Você pode ter alguns comentários sim para facilitar a legibilidade, para facilitar a depuração e facilitar a correção futura, mas tenta fazer o mínimo possível. A pressão de fazer código rápido e de ter a resposta mais rápida ou mais rápido possível pode levar você a cometer alguns erros bobos se você não verificar esses casos simples antes de dar submit no seu código. Outra coisa importante a gente é utilizar algumas funções que a gente está utilizando, como a de leitura de vetores, checagem de valores, etc. Retornando àquele tópico de facilitar e de simplificar as entradas e saídas, deixá-las mais rápidas, eu vou só refrisar que é muito importante a gente desacoplar as streams C e C++, daquela maneira que eu já falei com iOS, sync with standard out, colocar false, no sync e colocar false também. Embora isso seja uma boa prática, se a gente estiver falando de um dataset muito grande, de um conjunto de dados muito grande, scanf e printf, que são funções da standard I/O, acho que é mais interessante utilizar o scanf e o printf nessas versões, porque eles ficam sim mais rápidos. Agora eu posso também falar de uma versão simples, de uma implementação simples desse código que eu acabei de citar para vocês. Aqui, ó. Aqui eu tenho aquele teste ainda, int main, iOS 5 standard out. Aqui a gente desacopla as strings de in and out do C. Aqui eu vou declarar uma variável chamada n. Lembra? As variáveis têm que ser bem concisas. Aí aqui eu vou colocar um valor em n. Esse valor de n eu vou utilizar para definir o tamanho de um vetor. E aí aqui no for a gente vai colocar um valor para cada vetor. Isso aqui é uma implementação bem básica, uma exemplificação bem básica da entrada rápida, da entrada eficiente desses dados. Deixa eu salvar aqui o código e rodar ele. Vou dizer aqui 4, 1, 2, 3, 4. Pronto. Aí a gente armazenou todos esses caras de maneira rápida e eficiente. Agora vamos falar sobre os tipos de dados e overflow. O int, que vai ser o que a gente mais vai utilizar, ele cabe até 2 vezes 10 elevado a 9. Então, se o valor, o máximo dele foi esse, a gente pode utilizar o int tranquilamente. Entretanto, em alguns casos, a gente não vai poder utilizar o int porque a gente vai estourar esse valor. Então, a gente vai utilizar o long. O long, ele serve para valores de até 9 vezes 10 elevado a 18. Então, a gente tem um espaço bem maior para trabalhar. Uma coisa importante de citar é que a gente não pode ficar trocando entre esses valores no nosso código, só uma ideia. Porque os valores eles podem aparecer truncados e a gente pode ter resultados não ideais. E por último, fica a dica de vocês utilizarem o sufixo ll para você definir que um valor ele é um long. Agora falando um pouco mais sobre as bibliotecas e a compilação. A biblioteca que eu citei, que é essa que está do meu lado, a bits/stdc++.h, ela vai conter todas as bibliotecas padrões do C++. Então isso vai facilitar bastante a nossa vida, economizando tempo em competições. Mas eu já vou avisando para vocês que isso não é o padrão da programação geral do C++, é mais para competição mesmo. Para compilar o código localmente, eu recomendo o seguinte código, que está do meu lado, que é o g++, aí /standard igual a C++17. Esse C++17 ele é um standard, ele é amplamente aceito nas competições. E esse hífen O2, ele vai basicamente ativar as otimizações automáticas. Isso também é bem comumente utilizado. Por último, esse dash wall, esse hífen wall, ele vai mostrar umas flags interessantes que a gente deve prestar atenção. Só relembrando que lá naquela extensão que a gente instalou, eu não sei se vocês perceberam, mas se vocês voltarem no vídeo, vocês vão perceber que não é esse o código que a gente está rodando. É porque aquele é o padrão daquela extensão. Mas você pode modificar o comando padrão dela e colocar uma coisa parecida com essa que a gente está falando agora. Agora sobre as competições e os recursos. Eu citei algumas aí, que são bem interessantes. Elas estão disponíveis em vários formatos. E aí esses são os sites principais. A gente tem a CodeForces, que vocês podem acessar no codeforces.com. Ele tem uma competição semanal e a comunidade é bem ativa, é bem interessante. Tem o @coder, que é @coder.jp. Aí ele vai ter problemas mais curtos, problemas mais didáticos. A gente tem a CSIS, ela tem uma coleção de programas mais progressivos, então elas vão aumentando a dificuldade conforme você vai avançando nos problemas disponíveis. A gente tem a LeetCode e a HackerRank, ela é bom para treino individual e para entrevistas também. A gente pode falar também da ICPC e da Google Code Jam. São competições internacionais, elas têm bastante prestígio. Por último, eu coloquei essa GetCracked, ela é do Coding Jesus. E ela também eu acho interessante dar uma olhada nela. A minha recomendação é que vocês criem perfis ao longo dessas plataformas e tentem resolver uns 2, 3, 4 problemas ao longo da semana e aí ver o que você errou e assim você pode progredir bastante. Com base em tudo que já foi falado, se vocês conseguirem instalar o compilador e rodar um programa simples como o Hello Competitive Programming,
é um bom sinal. Além disso, na checklist você pode colocar assim para essa atividade, criar um template próprio em C++ com as otimizações de I/O e comentários para vocês poderem repetir ao longo da nossa jornada aqui na programação competitiva. Outro checkpoint é resolver 3 problemas, os mais fáceis do CSIS. São problemas bem simples, são de soma, pelo que eu me lembro, então acho que nem vale a pena eu resolver aqui. Esses problemas estão na seção Introductory Problems, lá no comecinho. Outro checkpoint é você comparar os tempos de execução do scanf com o printf. Você pode fazer uma função básica de tempo e comparar como é que é um programa com cin, cout e scanf, printf, quando a gente está falando de uma quantidade muito grande de dados. Outro checkpoint interessante de se fazer depois dessa aula é você submeter um código num contest do Codeforces. Agora falando de algumas dúvidas frequentes, se o seu código funciona localmente, mas ele não está rodando no site, provavelmente você está com problema de long. Outra coisa, se a compilação estiver lenta, tenta utilizar aquele comando que eu passei com o dash O2 e aí evita também utilizar macro muito pesado, porque senão vai dar problema de compilação. Se o cin estiver lento, se ele estiver com lerdeza, verifica se você está colocando aquele cin sync with std ou false. Se você quiser alguma coisa além dessa aula, estudar alguma coisa além, eu recomendo você dar uma olhada nas estruturas básicas da Standard Template Library, que vai ser o vetor, o mapa e o set, que é o Vector Map Set. A gente vai falar de algumas estruturas mais complexas, algumas mais básicas também ao longo do curso, mas eu recomendaria você dar uma olhada nessas 3 estruturas antes de você continuar com o curso. Ok, se você passou nos checkpoints, se você deu uma olhada no que eu falei, significa que você está com as bases das técnicas da programação competitiva. Você está com o ambiente configurado, você está entendendo como é que a gente vai fazer o in and out, você está familiar com a Standard Template Library, e então você está preparado para avançar no curso com os temas de complexidade e de estrutura de dados, que são os próximos temas. Eu gostaria de lembrar vocês que a prática constante e o hábito de resolver problemas são a real chave para você entender e para você ser muito bom em programação competitiva. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula.